A intolerância religiosa é um guarda-chuva que pode ter como foco qualquer confissão religiosa. Mas no Brasil, nós temos um fenômeno muito peculiar que nós denominamos de racismo religioso, que é a intolerância, o ódio, a discriminação que tem como foco as religiões de matriz africana. E aí o que se promove é uma disputa que supostamente é religiosa, uma guerra santa que de santa não tem nada, que na verdade é disputa de poder, que esse discurso que atende a determinados interesses de grupos religiosos específicos, hegemônicos, não podem pautar o acesso das pessoas a direitos. A gente tem hoje na campanha eleitoral um debate de um setor, principalmente evangélico, com medo de fechamento de igrejas, de perseguição aos fiéis das igrejas evangélicas. Isso já aconteceu em algum momento de forma expressiva no Brasil? Não contra religiões cristãs. Na verdade, a gente tem no Brasil uma história bastante ligada às religiões cristãs, mas em relação às religiões de matriz africana, nós temos uma realidade histórica que evidencia essas violências, desde a violência, eu diria, legislativa, até mesmo a violência prática, né? A agressão contundente, inclusive pelo próprio aparato estatal. É que no Brasil, quando nós ainda não tínhamos nem ordem jurídica própria, né, nós éramos regidos e regidas pelas ordenações do reino, nas ordenações filipinas tinha lá no livro 5º dos crimes, um dos crimes era o crime de feitiçaria, que poderia ter, inclusive, a pena capital, a pena de morte. Ora, quem eram as pessoas consideradas feiticeiras? Então, não preciso dizer que é contra pessoas negras ou contra religiões de matrizes africanas para gerar esse efeito muito evidente na prática. Nós tivemos em 1966, por exemplo, na Paraíba, uma lei que obrigava religiões de matriz africana, os seus sacerdotes ou sacerdotisas, a realizarem exame de insanidade mental, praticar seus rituais religiosos, num estado que a essa época já era laico e já tinha garantia constitucional de liberdade de crença. As religiões de matriz africana são aquelas que, até os dias de hoje, em alguns estados do Brasil, ainda possuem objetos sagrados apreendidos e expostos em museus do crime. No Rio de Janeiro, por exemplo, só em 2020 é que houve a transferência desses objetos sagrados de religiões de matriz africana do Museu da Polícia Civil, ou seja, Museu do Crime, para o Museu da República. Então, na verdade, as nossas vivências, nossa experiência histórica não revela atos de violação de religiões cristãs, como ocorreram, mas ainda ocorre de maneira persistente contra religiões de matriz africana. Então, o respeito à liberdade de crença precisa passar por essa atuação do Estado, que é uma atuação que não vai beneficiar nenhuma religião, mas também não vai trazer obstáculos para que elas se desenvolvam livremente. As igrejas não têm que ter partido político, porque as igrejas têm que cuidar da fé. Se sindicalista influencia, se socialista influencia, se comunista influencia, nós vamos influenciar, sim! Como esse tema da religião está entrando no atual debate eleitoral? Tem pautado diversas discussões sobre direitos humanos, sobre direitos fundamentais. Isso é muito grave. Vou dar exemplos, né? A questão do aborto, a questão da igualdade de gênero, a questão de possíveis cerceamentos da liberdade religiosa. E, na verdade, nós temos que pensar que, para além de estarmos vivendo num Estado laico, nós vivemos num Estado democrático de direito. Então, é preciso que a gente tenha espaço para o pluralismo no que diz respeito à representação de todos os grupos, especialmente os grupos vulnerabilizados nesses espaços de poder e decisão. O que nós vemos são sempre os mesmos grupos historicamente privilegiados no Brasil, né? Os privilégios da branquitude em especial, pautando direitos no nosso país. Bom, o Estado é laico, obviamente, mas as pessoas também têm direito a pleitear, né, políticas públicas alinhadas
aos seus valores. Como que se alinha essas duas perspectivas, respeitando aí os direitos das minorias? Quando nós falamos em Estado laico, isso não quer dizer que as pessoas, inclusive os servidores públicos, né, e servidoras públicas, não possam professar suas religiões, ter suas próprias religiões. Isso quer dizer que eles não devem confundir o exercício de suas funções públicas com a sua religiosidade, privilegiando determinadas confissões religiosas e causando violências, discurso de ódio e detrimento de direitos para outras religiões. Então, por óbvio que as pessoas têm opiniões, valores, crenças a respeito do bem viver, né, do que é o correto, do que não é o correto, mas é importante dizer que nós temos uma Constituição que também faz escolhas. De que forma a desinformação tolhe a liberdade de expressão das pessoas? A partir do momento que elas não conseguem acessar elementos necessários para uma liberdade de expressão consciente. Então, as pessoas acabam repetindo informações, pensamentos, supostamente exercendo sua liberdade de expressão, mas é uma liberdade de expressão manipulada. E o que acontece no Brasil hoje é que há uma ampliação ou quase absolutização da liberdade de expressão de grupos hegemônicos. É fundamental que a gente consiga observar que os inimigos da democracia podem estar na própria democracia quando nós trazemos um valor absoluto para determinados princípios da própria democracia, como a liberdade de expressão. Se você absolutiza a liberdade de expressão, você vai estar sobrelevando a liberdade de expressão de determinados grupos e causando um efeito silenciador de outros grupos que não possuem o mesmo acesso aos mecanismos para exercer plenamente a sua liberdade de expressão. Existia uma crença aí com a internet de que iria se democratizar, né, essa possibilidade de fala. Mas a internet, ela é a reprodução da sociedade. Então, se nós temos uma sociedade que é misógina, que é racista, né, que é LGBTfóbica, isso vai se reproduzir nas redes sociais também. Então, ao mesmo tempo que é um veículo importante de disseminação de ideias, de democratização, ou pelo menos de tentativa de democratização de ideias, nós temos, de outro lado, também um terreno fértil, infelizmente, para a propagação do ódio, porque na própria internet a gente também tem um efeito silenciador, e aí tem várias camadas de discussão aí. Primeiro, o próprio acesso à internet. As pessoas não têm acesso à internet de forma democratizada, de forma igualitária, o que também vai ser um efeito silenciador, que também vai tolir a possibilidade de determinados grupos de estarem debatendo com igualdade. Nós vamos fazer no Tribunal Superior Eleitoral, não só reduzir o tempo que as plataformas retirarão as notícias fraudulentas do ar, como aquele conteúdo, aquele vídeo repetido, o mesmo conteúdo, não haverá necessidade de uma nova ação, de uma nova representação, de uma nova decisão judicial, haverá extensão e a imediata retirada dessas notícias fraudulentas. É muito tênue a linha também entre esses limites e essa regulação da liberdade de expressão, de um lado, inclusive no que diz respeito à campanha política, em período eleitoral, isso é importantíssimo, e do outro, o que algumas pessoas têm chamado de censura. O que se quer, o que se estabelece em termos constitucionais e de direitos não é a censura prévia, mas a responsabilização pelo conteúdo do que se difunde a partir da sua liberdade de expressão. Porque sem imputar responsabilidades, é muito difícil que a gente consiga um processo democrático com lisura. O que acontece é que a própria liberdade acaba sendo veículo de inimizade para minar o processo democrático. Então, acaba sendo uma ditadura da liberdade de expressão. Só que é uma ditadura porque ela vai justamente beneficiar quem já está no poder. Ela vai tolir a liberdade de expressão de outras pessoas, ela vai concentrar a liberdade de expressão. A liberdade de expressão é um elemento fundamental da democracia, mas não pode se tornar um elemento absoluto a minar e a destruir a própria democracia. Então, é importante que a gente tenha aí limites à liberdade de expressão para concretizar a própria democracia.